Se gostar do vídeo, por favor deixe o like e comente o que achou. E se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse. Muito obrigado e fiquem com o vídeo. Os dias em Black Hollow passaram a ficar mais longos, mas as noites óbvias intermináveis. Era como se o próprio ar carregasse um peso diferente. Um frio que não vinha apenas da mudança de estação, mas de algo mais profundo, mais antigo. No pequeno bar da cidade, os homens bebem em silêncio. O crepitar da lenha na lareira era o único além dos goles nervosos e dos olhares inquietos. Ouvi os uivos de novo ontem à noite, murmurou um dos fazendeiros, apertando o copo entre os dedos trêmulos. Mas não era um lobo comum. Outro assentiu, olhando ao redor como se temesse ser escutado. Minhas crianças. Disseram que viram olhos vermelhos entre as árvores. Olhos que brilharam no escuro. O bar inteiro ficou em silêncio. O medo começou como uma sugestão. Um barco espalhado entre cochichos. Mas logo, Black Hollow inteiramente estava à beira do pânico. E quando o padre da cidade decidiu falar, ninguém ousou interrompê-lo. Na igreja de madeira desgastada pelo tempo, o xerife Carter cruzou os braços, ouvindo o velho padre remexer em alguns papéis antigos. O homem de batina escura suspirou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que deveria ter permanecido enterrado. Xerife, começou ele, a voz baixa, arrastada pelo peso dos anos. Essa não é a primeira vez que Black Hollow sente esse terror. Carter franziu a testa, mas dorme em silêncio. O padre deixou um livro antigo, as páginas amareladas e frágeis como folhas mortas. Seus dedos tremeram levemente ao abrirem um ponto específico, onde um texto rabiscado à mão contava uma história que poucos ainda lembravam. Em 1737, começou ele, os olhos cravados nas palavras desbotadas. Um homem chegou a esta cidade trazendo consigo uma ambição insaciável. A vela sobre a mesa vacilou, lançando sombras nas paredes de madeira. Ele era um homem mau, sangue ruim, alguém que desejava tudo. Dinheiro, poder, mulheres. Nada nunca foi suficiente. Dizem que ele queria possuir o mundo, e para isso fez um pacto. Carter ergueu uma sobrancelha. Um pacto? O padre extrai os olhos penetrantes e cansados. Com a própria coisa ruim. O silêncio na igreja ficou pesado. Dizem que o trato foi selado com um aperto de mão. Continuou o padre. E assim, tudo o que ele desejava veio até ele. Riqueza, influência. As pessoas da cidade se curvavam diante dele. Ele poderia ter qualquer coisa, qualquer um. Mas... Carter cruzou os braços. Sempre há um mas, não é? O padre assentiu lentamente. Cuidado com o que deseja, xerife, porque nada vem sem um preço. O vento soprou do lado de fora, fazendo a madeira da igreja ranger. Ele pagou caro, mais caro do que imaginava, pois a coisa ruim não aceita apenas a alma de um homem. Ele exige sua carne também. Carter estreitou os olhos. O que quer dizer com isso? O padre inspirou fundo. Dizem que, ao cair da noite, quando a lua cheia iluminou os céus pela primeira vez após o pacto, ele começou a mudar. Seu corpo se retorceu, os ossos quebraram e se reconstruíram. A pele e os músculos cresceram para dar lugar a algo novo, bestial, uma criatura de pesadelo. Carter riu, balançando a cabeça. Está me dizendo que esse homem virou um... O padre o interrompeu antes que ele terminasse. Um lobisomem. A palavra parou no ar. Instruções de algo que Carter se recusou a admitir ser desconfortável. Ele se endireitou, tentando manter a compostura. Padre, o senhor sabe que não acredita nessas coisas. O velho deu um sorriso amargo. Eu sei, xerife. Eu sei. Mas o mais assustador não é ele ter se tornado uma fera. O mais assustador é que a maldição não morreu com ele. O xerife arqueou uma sobrancelha. O que quer dizer? O padre fechou o livro com um baque surdo. A maldição passou para seus descendentes, e muitos deles não se importaram com isso. Pelo contrário, abraçaram a escuridão. A chama da vela vacilou novamente. O sobrenome dessa família? Isso se perdeu com o tempo.
mas alguns dizem que ainda há sangue deles aqui. O padre olhou fundo nos olhos do xerife. Talvez até mais perto do que imaginamos. Carter bufou, afastando-se. Boa noite, padre. Ele se virou e saiu da igreja, sentindo o ar gelado da noite o envolver. Mas, por algum motivo, o vento pareceu carregar uma sugestão. E pela primeira vez, mesmo sem admitir, ele sentiu um calafrio correr pela espinha. O chamado veio às 13h30. A rádio da viatura chiou, interrompida pelo silêncio quente da tarde. Xerife, tem uma situação no campo de milho do velho Harris. É melhor o senhor ver isso pessoalmente. O tom do policial do outro lado da linha era tenso, vacilante. Carter sentiu o estômago se revirar. Minutos depois, ele e sua equipe chegaram à cena. O cheiro de terra revirada misturava-se a algo metálico, quase doce. Sangue. O corpo do jovem jazia entre os caules quebrados, os olhos ainda arregalados em um último instante de terror. Sua pele estava rasgada, marcada por garras profundas e mordidas irregulares. Não havia sinais de luta. Apenas um rastro de destruição ao redor dele, como se algo tivesse surgido das sombras e o golpeado contra o chão sem esforço algum. Carter se ajoelhou, observando os detalhes. O que poderia ter feito isso? Não vejo nenhum animal ou ser humano capaz disso, murmurou um dos policiais, olhando ao redor como se esperasse ver a resposta entre os milharais. Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. O sol se pôs e o medo desceu sobre Black Hollow como uma nuvem sufocante. Às 22h, as ruas estavam desertas. Portas trancadas, janelas fechadas. Nem mesmo os cães latiam. Mas, em uma estrada isolada nos arredores da cidade, um casal caminhava para casa. O homem alto e robusto ria das preocupações da esposa. Não se preocupe, não vai acontecer. Nada. Ela não parecia convencida com o que ele falava. Já foram 3 desaparecimentos. O xerife encontrou um jovem morto e Deus sabe o que aconteceu com ele. O marido bufou, enfiando a mão no casaco e puxando um revólver. Se for um trombadinha metido a besta querendo bancar o Jack, o estripador, ele que tente. Olha só o que eu tenho para ele. A mulher arregalou os olhos. Pelo amor de Deus, guarda isso. E se o xerife te pegar com isso? Ele riu, girando a arma nos dedos antes de guardá-la. Tenho licença para usar. Relaxe. O vento soprou entre as árvores e foi quando eles ouviram passos pesados e um tipo de rosnado. Vindos da escuridão, o homem parou, apertando a arma no coldre. Vem cá então, pode vir. Olha aqui o que eu tenho para você. Mas de repente, tudo cessou. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer som. 30 segundos se passaram. Nada. O homem riu, relaxando. Isso? Vai embora mesmo, seu covarde. Foi a última coisa que disse antes de a criatura saltar sobre ele. A escuridão engoliu seu grito quando dentes afiados cravaram-se em seu pulso, arrancando sua mão fora com uma força descomunal. O revólver caiu no chão. A mulher ficou congelada, paralisada pelo puro terror. E então ela viu a silhueta no escuro. Grande, forte, peluda. A criatura olhou para ela e os olhos vermelhos daquela coisa brilharam como brasas acesas. O homem, entre gemidos de dor, usou suas últimas forças para gritar. Corra! Saia daqui! Vai! Fuja! Ela não pensou. Apenas obedeceu. A criatura não a seguiu. Apenas voltou sua atenção para o homem enquanto o pegava pelo pescoço e o levantava, com apenas uma das mãos, como se fosse uma mera boneca. Enquanto corria, a mulher ouvia os gritos de seu marido que a perseguiam, ficando cada vez mais fracos. 12 segundos. Então, o silêncio. E ela sabia que ele estava morto, e a tristeza veio como um soco. Ela chorava e corria sem parar. Se curtiu o vídeo, por favor deixe o like e comente o que achou. E se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse.
Muito obrigado e até o próximo.